Muito bem, seja muito bem-vindo ao programa Em Evidência na TV, aqui pelo 575, pela Parabólica Digital Brasileira, com sinal aberto via satélite para todo o país, pelo 520 também, e aí pela plataforma digital de sua preferência. Lembrando sempre que o programa Em Evidência na TV tem o patrocínio de CDP Consultoria em Direito Público, Kaisermac, mais da metade dos municípios do Rio Grande do Sul já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac, Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia de comunicação para a política de verdade, Sinterg, Sindicato dos Servidores de Nível Superior do Rio Grande do Sul e SPO Tecnologia, conheça a Suzy, a IA da SPO Tecnologia, que zera faltas em consultas e redefine o cuidado na saúde do seu município. Você também pode assistir esse programa no nosso canal lá no YouTube também, se inscreve, ativa a notificação e também, você pode conferir a revista Em Evidência lá no nosso perfil no Instagram. Lembrando que a gente tem o apoio da FAMURS, quando o município se fortalece, todo mundo cresce. No programa de hoje você já deve ter notado aqui, esse belíssimo troféu, o troféu Atena, a gente está lançando aí, a revista Em Evidência, agora a versão jurídica. Que lindo esse troféu que a gente está aqui. Em seguidinha eu vou dar os detalhes desse troféu, desse prêmio para você. No programa de hoje recebemos o prefeito Marcelo Betega, prefeito de Vale Real, e também a secretária da Saúde e Assistência Social, Ana Cláudia Miller. Sejam muito bem-vindos, obrigado pela participação. Prefeito, vou começar perguntando, prefeito, sobre a Vale Real, falar um pouquinho quanto tempo fica aqui de Porto Alegre, o número de habitantes e a base econômica do município. Muito bom dia. Então, falar um pouco do nosso município. Fica a mais ou menos uma hora e 15, máximo 1h30 daqui, dependendo do trânsito, mais ou menos 90 e poucos quilômetros. E falar um pouco então da base, do que move o município, a economia. Há muitos anos atrás aí era bastante agricultura, e tivemos bastante cerâmicas, que era o ramo do tijolo, da telha, que começou lá atrás. E com o tempo isso foi modificando agora, com o passar dos anos, Então, hoje nós temos uma economia bem diversificada lá no município, Hoje, o setor primário, a agricultura, tomou um outro rumo, que lá atrás, o carro-chefe da agricultura lá era a produção de uvas, Então, hoje está bem diversificado isso aí. Caiu bastante a produção de uva, então, e a gente tem na agricultura várias produções, bem diversificadas hoje, E também na parte da economia, então, do centro ali, que era mais as olarias, as cerâmicas, diversificou bastante com empresas. O município atraiu bastante empresa, temos empresas grandes aí no município. Também tem o comércio local também, que move bastante, a economia do município também, Que bom. Secretária Ana Cláudia Miller, secretária mais jovem, acredito, do município, secretária. Bom dia. Seja bem-vinda. Obrigada, a gente que agradece, esse momento de fala. Sim, mais jovem, mas perseverando, Que coisa boa. Quais são os desafios que a gente pode elencar em relação à saúde do município? A gente encontra dificuldades em todos os segmentos, mas hoje a gente vê na saúde a grande demanda de filas de espera, exames de maior complexidade, procedimentos cirúrgicos, esse é um gargalo, que a gente ainda tem no município. A gente tem uma atenção básica bem estruturada, não temos hospital no nosso município, então esses serviços a gente precisa buscar fora. Então essas são as demandas mais difíceis, O hospital de referência do município? É o hospital da cidade de Feliz, o município vizinho. É o município vizinho da cidade de Feliz. Fica quanto tempo do município? Fica 15 minutinhos, é bem próximo, isso. Fica perto. Prefeito, o senhor assumiu a prefeitura aí com uma forte ligação aí com a comunidade local, Como é que isso influencia no momento de governar, prefeito? Olha, eu digo assim que eu tenho um canal direto com as pessoas por elas me conhecerem há tanto tempo, até por eu ser do ramo também privado, tenho empresa.
Então, eu tenho esse contato há muitos anos com as pessoas e as pessoas se sentem muito à vontade em vir à prefeitura e eu não deixo de atender ninguém, né? Quem chega aí, 90% das vezes é atendido, a não ser que eu esteja em reunião e coisa. Gosto de ser bem transparente, né? E a gente está aí para ajudar as pessoas, é para isso que eu disponibilizei meu nome, né, para o município, para fazer o bem para as pessoas e dar cada vez uma qualidade de vida melhor para elas. E esse contato que eu tenho direto aí me proporciona ver o que mais necessita, né? As pessoas necessitam para a gente tomar as ações necessárias. A gente sempre brinca, né, que nos municípios pequenos, prefeito, o pessoal não vai lá, não vai vir aqui para o Palácio Piratini, e muito menos para Brasília, né? Vai falar direto com o prefeito. Inclusive, o meu contato, então, eu tenho meu contato desde 1996, no meu telefone. Opa! Continua o mesmo, então o contato é diretamente comigo lá. Às vezes até eles atropelam a hierarquia, né, que é do secretário, eles vêm direto a mim, né? Falando nisso, secretário, como é que é a estrutura de saúde do município, né? A questão dos atendimentos, né, postos de saúde. Sim, hoje a gente tem uma estrutura bem boa, né? O nosso município tem 6 mil habitantes, a gente tem 2 postos de saúde, um maior, né, que fica mais na área central, e tem também uma UBS mais numa comunidade mais de interior. A gente também tem um posto que é no interior, numa comunidade bem do interior, que funciona uma vez por mês só, né? Então, os atendimentos mais específicos. Mas, então, tem 2 postos que funcionam todos os dias. A gente tem uma equipe bem ampla, a gente tem médico, enfermagem, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, psiquiatra. Olha só! A gente tem uma estrutura bem boa, assim, de profissionais. Diferentes especialidades a gente consegue acessar dentro do nosso próprio município, né? Não precisa estar buscando fora. Mas, né, casos mais complexos, de maior gravidade, enfim, a gente tem que encaminhar para as nossas referências. Que maravilha. Prefeito, a gente tem... Como é que é a situação da área urbana e da área rural do município, essa relação? A relação com a urbana Tu diz do centro da cidade, mais em relação às áreas mais afastadas. Tu diz o atendimento nosso. Isso, o atendimento. O atendimento... Acesso, estradas. Os acessos, a gente tem as estradas muito bem conservadas no interior, porque eu penso que a pessoa que mora lá no interior, ela tem o mesmo direito do que a pessoa que mora aqui no centro, né? Então, o mínimo que ela tem que ter é uma estrada bem conservada, transitável, para quando tiver que trazer sua produção, né? Quando tiver que procurar uma consulta médica. Então, eu trato as pessoas na minha cidade da mesma maneira. E sempre que eu mover alguma ação, eu procuro atingir a maioria das pessoas, né? Sempre tem que tomar uma decisão para a maioria, né? Para ajudar a todos, né? Não a só a um, só ou 2, quem né? votou. Isso aí. E até porque nessas horas eu sempre digo assim, aí a questão às vezes coloca partido, coloca muitos fãs. Que nem eu digo, um é desse partido, outro é do outro. Não, o meu partido, no momento que eu me elegi, é o Valegal. Então eu trato todo mundo igual, né? Que maravilha. Secretária, a questão da vacinação, como é que está no município, secretária? Agora a gente está com inverno, gripes, né? Situação viral. Agora tem a questão da vacina da influenza, né? Que teve uma alta procura, recebendo as doses de forma parcelada, mas a vacinação no município, ela segue, a gente tem doses disponíveis. A nossa população, ela adere bem à questão de vacinação, né? A gente tem... Tanto no posto da sede como nesse da comunidade, a gente tem sala de vacina. As pessoas procuram bastante, a gente já recebeu o certificado do estado de vacinação selo ouro, então a gente atinge as metas de vacinação necessárias. A população, ela entende a importância, né, desse movimento, então é bem bacana, a gente consegue atingir os nossos objetivos. A gente faz também programas de vacinação nas escolas, né, verificação de caderneta de vacina, os pais aderem, eles enviam o que a gente solicita, então é um movimento bem legal, a comunidade é bem participativa. Que maravilha. Prefeito, o que a gente pode falar sobre infraestrutura, né, obras que o senhor considera estratégicas aí para o município? Temos muitas em andamento. Imagino. Né? Temos já a 5ª rua sendo calçada no nosso município, agora em um ano e 5 meses, né? E temos muitos projetos e muitas coisas já alinhadas, né? Temos 4 programas do Estado agora que eu já fui contemplado em alguns, e alguns vão ser anunciados entre hoje e semana que vem, né? Então, 4 projetos aí que eu tenho
Uma é de infraestrutura de rua, né, de calçamento no interior, né, para ver que eu diversifico bem essas coisas, né, através do turismo. Daí tem a conexões que eu vou conseguir, que é 2 pontes que são necessárias no município, e contenções também, que as contenções, então, elas é para uma área de risco que eu tenho lá, que está interditada algumas casas, então, para poder dar dignidade para essas famílias, para poderem voltar às suas casas de novo, que elas estão fora, né? Pela área de risco, né? Deslizamento. Ainda tem, a situação ainda tem a Temos recuperação das enchentes. vários respingos das enchentes ainda para consertar lá. Então, uma delas é essa contenções, que é um projeto de 2,5 milhões, que está no governo do estado, que está para ser anunciado, acho que semana que vem, né? E junto a isso também eu ganhei o Pavimenta 3, que são mais 4 ruas contempladas do município, sabe? 3 no bairro Bela Vista, que eu vou conseguir deixar as ruas 100% calçadas nesse bairro. E uma, então, nesse bairro que está interditado, uma rua que com a enchente ela se deslocou e ficou ruim o calçamento, e eu vou ter que refazer lá toda, tá nesse Pavimenta 3. São 4 obras que só do estado veio 5.900.000, mais o aporte do município para que elas sejam 100% feitas, né? Então, e também tem um anúncio que eu ainda não posso fazer, mas tenho a absoluta certeza que nós vamos ganhar, né? Que é uma parceria que eu tenho com o município de Feliz, que o Feliz é nosso município mãe, né? E a gente cadastrou junto ao Funrigues a tão sonhada ponte alta do nosso município, né? E estamos na expectativa que semana que vem, de repente, a gente seja contemplado uma ponte alta, até porque a nossa ponte baixa foi o único caminho da Serra Gaúcha, né, para poder ir para a região das Hortênsias, aí, Nova Petrópolis, Gramado, Canela, porque as pontes lá perto, o rio levou tudo na época. Né? Sério, prefeito? Então a importância dessa ponte aí passou toda a região metropolitana, a nossa região do Vale do Caí ali, a região da Serra passou por lá nossa ponte histórica aí, que foi feita em 1968. E o nosso sonho aí é conseguir essa ponte, e estamos na expectativa aí que, de repente, na semana que vem, aí, durante o mês, o governo anuncie mais esse benefício aí para nós aí. Que maravilha. Vai ser um marco histórico para Vale Real, Feliz. Quanto tempo tem para recuperação daí, a partir do anúncio? Temos 1 ano para execução. Para execução. É bem rápido, tem que correr quanto tempo. É fundamental. E assim como nós corremos eu e o prefeito Júnior da Feliz, então, né, atrás dessa ponte aí, que todo mundo nos chamou de maluco, né, porque é uma ponte um valor muito elevado, né. Primeiramente, a gente tinha um projeto de 50 milhões, e aí não íamos chegar lá, e no fim a gente refez o projeto para diminuir, chegou em torno de 33 milhões aí para fazer essa ponte aí. Estamos na expectativa aí do governo do estado nos dar, não só para Vale Real e Feliz, sim, né? mas para toda a região, a importância dessa ponte aí, né? Porque a nossa ponte baixa está a 3 metros do nível da água, então qualquer chuva ela não passa, né? Ela tranca. E temos daí uma pinguela aí, né? Que quando chove, então a gente passa pela pinguela. 130 metros de extensão. É mesmo, é pouca coisa. Ela é comprida, uma das maiores que eu conheço, né? Olha só, uma pinguela, né? O pessoal que está nos acompanhando por esse fora Brasil, isso também, a gente tem outras ruas que estão dentro da minha promessa de campanha também, né? E também o sonho de ter um centro administrativo novo, que é um sonho meu, o sonho da população, e quero buscar isso também para deixar também uma marca aí, e também para dar mais acessibilidade, porque hoje a nossa prefeitura aí tem problema de acessibilidade, de espaço, né? Então é um dos sonhos que eu tenho aí, por isso que a gente batalha dia a dia em busca de recursos para tentar dar para a população cada dia uma qualidade de vida melhor, né? Com certeza, prefeito Marcelo, secretária Ana Cláudia, secretária da Saúde. A gente vai fazer um intervalo, não sai daí que em seguidinha a gente continua conversando mais sobre Vale Real. Instante só. Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV, sempre lembrando que o programa Em Evidência tem aí o patrocínio de CDP Consultoria em Direito Público, o apoio também de Kaisermac,
Mais da metade dos municípios do Rio Grande do Sul já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. A Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia de comunicação para a política de verdade. Sinterg, Sindicato dos Servidores de Nível Superior do Rio Grande do Sul. E você tem que conhecer a SUSE, a SPO, né, Tecnologia, a IA da SPO Tecnologia, que zera faltas em consultas e redefine o cuidado na saúde do seu município. Nos acompanha também no nosso canal lá no YouTube e também o nosso perfil no Instagram com os bastidores. Hoje a gente está recebendo aqui o prefeito Marcelo Betega, prefeito de Vale Real, e também a secretária de Saúde e Assistência Social, Ana Cláudia Miller. Vou começar... antes de começar aqui esse bloco, deixa eu apresentar o troféu Atena. Casualmente, esse troféu do meu xará, Cláudio Lamáquia. E olha aqui, lançamento para vocês em última mão, a revista Em Evidência Jurídica, com o Cláudio Lamáquia aqui na capa. A gente tem aí, né, o Matheus Marques também, a gente tem aí o meu querido amigo, o Lamana Paiva, tem o Marcelo Bertolucci, tem o Gustavo Juncken e a Carolina Paz, né, minha querida amiga, e também e a Márcia Somenzi, que eu também já entrevistei aqui no programa Em Evidência. Eu vou abrir esse bloco perguntando para a secretária, né? A gente teve emendas para o município, secretária, também aí na área da saúde. Como é que essas emendas estão sendo aplicadas? Isso, as emendas, então, que a gente recebe no município, elas são destinadas à atenção primária, né? Que é o nosso foco, é a estrutura que a gente tem no município. Então, a gente aplica elas, né, em diversos segmentos dentro da atenção primária, melhorando a estrutura das unidades, né, trazendo mais equipamentos, investindo em exames para proporcionar um melhor atendimento e uma qualidade melhor de saúde para a nossa população. Com certeza. Secretário, tem muita demanda para o prefeito, tem muita demanda para a secretária na área da saúde? Com certeza, né? Mas é uma área que eu priorizo, né? Porque eu sempre digo assim, tem uma frase que eu digo: se tu tem saúde, tu não precisa de muito dinheiro para sobreviver. Se tu É verdade. tem bastante dinheiro, às vezes tu não tem a saúde e o dinheiro não adianta. Não adianta então, nada. Cuidar da saúde, né, com prevenção, com coisa, é o que a gente faz no nosso município aí. Que maravilha. Prefeito, planejamento aí da administração para atrair novos investimentos também, que é um desafio, né, para o município, né? Sim. Assim, hoje eu vejo um desafio muito grande e um futuro próximo no turismo, né? Tanto é que na minha gestão agora eu criei uma secretaria nova que é da cultura e do turismo, né? Essa secretaria, junto com a secretaria da educação, desporto, né, e lazer, e eu entendi então que tinha que separar isso, porque com a nova lei tributária que está chegando agora, quem vai ser o que nos vai dar retorno é o consumidor final, né? Então, essas empresas que nós temos, sim, são importantes, estão sendo, vão ser ainda, para dar o poder aquisitivo para as pessoas, né? Mas o que vai contar, o ICMS vai cair fora devagarinho, em 2032 vai sobrar só 2 impostos, Pois né, prefeito? Isso, então a gente está indo em palestras e entendendo bem isso aí, porque vai ser um desafio para os municípios menores, né? Os municípios menores vão ser os mais afetados, né? Mas a gente está se adequando, a gente vai ter que educar o povo a comprar dentro do município, não sair comprar fora, para que a gente não perca os rendimentos da gente, né, que não baixe, porque daí vai gerar um grande impacto, né, para a gente conseguir desenvolver tudo que a gente desenvolve. Então, eu vejo no turismo, recentemente a gente na área da agricultura, a gente aprovou, os vereadores aprovaram o novo pacote agrícola, e dentro desse pacote agrícola incentiva o turismo rural. A prefeitura está pensando nisso, que é o que as pessoas querem, né? Que é um desafio. As pessoas saem aqui da região metropolitana e vão lá para a Serra Gaúcha, né? Nova Petrópolis, Gramado, Canela, e nós estamos no caminho, né? Então nós estamos num ponto estratégico. Pois é. A nossa cidade tem várias coisas para o turismo, não só no rural, mas no município, né? Temos gastronomia, nós estamos dentro de um vale, nós temos morros, né? Então o nosso município em alemão se chama Kronental, né? Olha ali, como é que é, prefeito? Kronental. Olha ali, Kronental. Isso quer dizer Vale das Coroas, né? A pessoa que deu o nome é porque tem vários montes, né? Vários morros, e faz o contorno de uma coroa, né? E temos aí uma altitude acima de 300 metros, esses morros aí, né? E tu consegue ter uma visão, assim, panorâmica da
da nossa cidade e também da cidade vizinha, aí, que é Nova Petrópolis, Salis, consegue ter pontos estratégicos. Que maravilha. E a gente está querendo investir muito nisso aí para atrair pessoas para o nosso município, que é um futuro próximo. Empresas a gente tem bastante. É claro que a gente está sempre de portas abertas para novas empresas, né? Mas, graças a Deus, o nosso município não falta trabalho, falta mão de obra. É mesmo? As empresas, às vezes, elas vêm, fazem um estudo e acabam não vindo por não ter mão de obra, porque o nosso povo é trabalhador, então acaba as pessoas de fora vindo buscar nossos... Para pegar a mão de obra da cidade. Infelizmente é assim na nossa cidade. Marcelo. Não falta emprego na nossa cidade, graças a Deus. Fica a dica aí para quem está nos acompanhando agora. Que coisa. E também deixar o jovem também na área rural, né? Na questão que é importante. Vou expor também, eu também fui agricultor lá no começo, né? Quando eu tinha 8 anos, já ajudava meu pai. Opa! Né? Na lavoura. E depois eu tive a infelicidade do meu pai, perder meu pai muito cedo, com 10 anos, né, com câncer. E eu, como o mais velho da família, teve que tocar né, a família, né, botar o pão dentro de casa com 10 anos. Tu falar hoje, nos dias de hoje, para essas crianças, esses jovens, eles vão dar risada de mim. Né? Mas eu era o mais velho, meu irmão 3 anos mais novo, com 7, e sobrou minha mãe ali, então a gente teve que trabalhar ali. Com 10 anos eu já comandava a minha família. Perfeito. Não tive muito tempo para estudar, né? Tenho só o 1º grau, mas a vida me ensinou no bolso, às vezes, aprender na marra, né? Sempre digo que eu não tenho uma faculdade, mas tenho a escola da vida. Prefeito, quantos irmãos, prefeito? Tenho um irmão. Um irmão. E ficou só você, o irmão e a mãe? E a mãe. E Prefeito. Tocamos a coisa. Eu não digo que a gente passou fome, mas a gente... Imagino, a gente era de uma família bem pobre, né? Graças a Deus, na época eu consegui estudar na Colégio das Irmãs, na Feliz aí. Que eu ganhava uma Bolsa Família, né? A bolsa, desculpe. Hoje é uma Bolsa bolsa, Família, né? Hoje é Bolsa Família. Eu ganhava a bolsa da escola. Para mim poder ir, fui uma escola particular, né? Sem não precisar pagar. Isso aí. Conseguiu a bolsa. Isso prefeito. Aí. E como é que chegou até prefeito? Olha, nem nos melhores sonhos da minha vida eu imaginava ser político alguma vez, né? Mas isso eu sempre digo que é uma coisa do destino, né? Então o destino me botou frente a frente com a política, né? E eu agarrei com as 2 mãos. O povo pediu para ser vereador. Eu fui no último momento e muitos dos amigos meus não puderam votar na época porque já tinha comprometimento com outro, que eu fui no último dia, né? E fui o 3º mais votado da época, né? Prefeito. E passando esses 4 anos, eu fiz um bom trabalho como vereador, né? E eu nunca fui uma pessoa de me expor muito, mas de baixar a cabeça e trabalhar, né? Então, esses 4 anos aí me deixou mais fortalecido e as pessoas viram que como eu tenho uma empresa que dura 30 anos, não é qualquer empresa que dura 30 anos, né? E as pessoas viram que eu tinha podia ter essa chance aí de eu administrar o município e também foi uma coisa assim de última hora, foi no último dia, no dia da convenção, e eu era para ser vice, eu disse, não, só vou ser prefeito e as coisas aconteceram assim, sem muita explicação e, sei lá, veio um chamado do além e eu atendi, né? Prefeito, qual é a empresa do que é, prefeito? Terraplanagem. Terraplanagem. Tenho máquinas, caminhões, né? Olha só. Hoje quem administra a minha empresa, então, é minha esposa e o meu filho mais velho, 21 anos, o Matheus, né? Já tá trabalhando. Tocando, né? Com 8 anos ele já vinha junto comigo, da mesma maneira que eu ia junto com meu pai. Seguindo a mesma coisa. Isso aí. Então ele tem todo entendimento, ele nasceu para isso também, que nem eu, que eu entendo, né? De terraplanagem, né? Máquina, Isso aí. Com 8 anos, então, ninguém pegava mais na época, era tobata lá. É verdade. E aí tinha o trator, então era comigo na época, com 8 anos. E o meu filho foi igual, né? E a terraplanagem é algo que sempre é necessário, né? A terraplanagem... Porque chove, coisa, tem que ter mas fazer até na sua própria casa, né? O primeiro trabalho é a terraplanagem, né? Para poder construir, né? Não tem como escapar. Não tem como escapar. E é uma coisa que tá no meu DNA, é isso aí, né? Que maravilha, o prefeito fala com orgulho, né, da história. Tem que falar mesmo, prefeito. Secretária, vou falar sobre a questão da saúde mental, que é uma área delicada aí, né, que está crescendo em todo o país. A gente tem a NR1 agora, né, nas empresas.
para cuidar, né, para as empresas cuidarem da saúde mental dos funcionários. Como é que está essa situação, né, em Vale Real sobre a questão da saúde mental? A saúde mental ela é uma demanda crescente, eu acho que em todo o país, né? Verdade. Não só no nosso município, mas de forma geral, tanto equipe quanto comunidade, né, que buscam os serviços. Hoje, nas nossas unidades, a gente tem atendimento, né, com psicólogos, tem médico psiquiatra, então a gente faz um trabalho, né, bem especial voltado para isso. Também estamos agora fazendo um trabalho com a equipe, temos uma estagiária de psicologia que está com um olhar diferenciado, voltado para a equipe. Ontem tivemos, inclusive, uma ação, né, sobre isso. Então, é um segmento que precisa, né, de muita atenção, porque a gente sabe que a nossa saúde mental, ela é tudo, né? Ela faz o nosso corpo funcionar. Então, precisa, sim, de uma atenção muito especial e no município a gente está dando conta, né, dessa demanda, ampliando, né, os nossos serviços, atendimentos de psiquiatra, para conseguir absorver toda a demanda que a gente tem da nossa comunidade. Que maravilha. Sim. Prefeito, falando sobre isso, a questão dos agendamentos e das filas, né? Todos os municípios têm essa questão daí. Como é que é cobrado também da secretária também, prefeito? É cobrado muito, né? Hoje a gente tem um tipo de atendimento, né? E a gente está mudando esse atendimento, né? A gente programou o ano passado inteiro, né? A gente conversou, veio a empresa nos dar o ensinamento de como poderíamos nós melhorar com a inteligência artificial, né? Ah, é verdade. Isso. Então a gente gostou, só que nós não tinha orçamento para o ano passado, então a gente se programou para esse ano e agora faz menos de um mês aí que a gente lançou a Suzy. A Suzy, uma inteligência artificial. Da SPO Tecnologia. E SPO Tecnologia. Eles vieram nos apresentar lá, a gente achou interessante, achou que ia melhorar bastante o atendimento. A gente tem muito problema de faltas lá, né? Sim. A secretária depois até vai complementar um pouco, né? Hoje, para te marcar uma consulta, tu tem que vir diretamente no posto de manhã, marcar a consulta do dia. A gente não tem consulta... para agendar para depois. Para depois, não. Então, com a chegada da Suzy, a gente vai conseguir fazer isso aí, agendar por o telefone, pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp. Isso. Então, é um avanço, né? Eu sempre digo que a saúde em primeiro lugar e a gente vem tratando os nossos munícipes, assim, da melhor maneira possível, né, Ana? Porque se tu tem saúde, tu tem tudo, né? Então, a Suzy agora está em fase de implementação, né? Por enquanto, ela só dá avisos da tua... Você tem agenda. Hoje tem consulta. Que o nosso objetivo é zerar as faltas, né, com a Suzy, né? E, em segundo plano, ela vai ter 3 etapas, né? A segunda etapa, então, ela vai pegar e vai reagendar a consulta, se tu não pode vir. E a terceira é mais esperada, então, né, ela vai poder marcar uma consulta. Né? Que maravilha! Conheça a Suzy, a inteligência artificial e a IA da SPO Tecnologia. A gente vai fazer um intervalo, em seguidinho a gente está de volta conversando sobre isso e muito mais. Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV, aqui pela Masper TV, sempre agradecendo aí, né, o apoio e o patrocínio de CDP Consultoria em Direito Público, Kaisermac, mais da metade dos municípios do Rio Grande do Sul já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac, Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia de comunicação para a política de verdade, Sinterg, Sindicato dos Servidores de Nível Superior, e a SPO Tecnologia, a Suzy, que é, né, a inteligência artificial da SPO Tecnologia, que zera faltas em consultas e redefine o cuidado da saúde no seu município. Nos assiste também lá no nosso YouTube, também lá, né, no nosso canal no YouTube e também lá no nosso perfil lá no Instagram. Lembrando que a gente tem um apoio também da FAMURS, né, mandando um abraço lá para o pessoal todo da FAMURS. Quando o município se fortalece, todo mundo cresce. E lembrando, você está assistindo aqui a gente, olha aqui essa edição em primeira mão
da revista Jurídica, o meu querido amigo, advogado Cláudio Lamáquia, presidente da OAB, né, do Rio Grande do Sul, e já foi presidente da OAB também do país, né, do Brasil. E aqui está um troféu também com o nome do Cláudio Lamáquia. Dia 25 de julho tem o troféu Atena, lindíssimo esse troféu aí para você aqui em primeira mão. Prefeito Marcelo, secretária Ana Cláudia, vou voltar no assunto da saúde ali, secretária, em relação às faltas, né? Que a Suzy, o prefeito estava explicando ali, que é um problema também. Até faço um apelo para o pessoal que está em casa, né? Cuidar quando agendar, né? No sistema público de saúde, ter esse cuidado, né, secretária? Isso, como o prefeito trouxe desde o início da nossa gestão, um dos principais objetivos é diminuir as filas de espera, né? No ano passado, a gente fez um levantamento e o município tem mais ou menos um gasto de R$7 mil por mês em faltas. Olha só, gente. Os profissionais estão ali, né, dispostos, disponíveis para atender o paciente, mas o paciente acaba faltando. Então, a gente vinha fazendo um trabalho de conscientização, mobilização, né, pedindo para os pacientes não faltarem. E através disso, de uma reportagem que a gente divulgou no jornal, né, de circulação ali da região, a SPO fez contato com o nosso município para trazer a Suzy. Então, iniciamos agora em abril a implantação da Suzy, com o principal objetivo de reduzir o número de faltas, né? Porque a Suzy, ela envia um lembrete da tua consulta. E isso, né, faz com que o paciente não falte. Inclusive, essa semana a gente recebeu um feedback positivo de uma paciente que tinha um agendamento e ela fez contato com a unidade para desmarcar, porque ela não poderia vir e ela trouxe que a Suzy lembrou ela daquele agendamento. Então, a gente já está tendo, né, resultados positivos. E como o prefeito também falou, a Suzy, ela contempla vários processos, né, não é só a questão dos lembretes de consultas, a gente vai possibilitar o reagendamento e agendamento de consultas através do WhatsApp. Hoje a gente tem, como o prefeito trouxe, o agendamento presencial. Então, às vezes, um morador lá do interior precisa se deslocar até o BS para agendar aquela consulta. Então, vai facilitar porque ele vai poder fazer isso, né, a partir do próprio telefone. Claro, a gente vai seguir com os agendamentos presenciais, atendendo as demandas que vêm ali no dia, mas vai facilitar muito, né, a vida de todo mundo. Que maravilha, secretário, que maravilha. Prefeito, a gente pode falar também sobre a questão justamente da educação. O prefeito falou, né, que tem um carinho muito grande, teve uma bolsa de estudos para ter ali o estudo. Como é que está a situação da educação no município, prefeito? A educação a gente vem trabalhando forte também, porque eu sempre boto em primeiro a saúde, mas a educação tem que andar junto, né? Não pode ficar para trás, porque é o futuro próximo que está aí das nossas crianças, dos nossos adolescentes, né? Então, a gente trabalha bastante na questão de ampliação, a gente está trabalhando das escolas. Hoje nós temos 5 escolas no município, 3 EMEIs e 2 escolas, na verdade, né? E temos também a escola estadual, né? Que maravilha. Que é do estado, então. Então, temos 5 do município, né? 3 EMEIs e mais 2 escolas. Então, numa das escolas, nós temos o turno integral, primeiro e segundo ano, né? Então, uma das promessas do meu plano de governo é ampliar, então, para ir ao terceiro ano, pelo menos, e assim por diante até o quinto ano, né? Ou então, a questão das creches também é importante também. Então, a gente quer ampliar esse turno integral o ano que vem para o terceiro ano, né? Então, estão sendo tomadas medidas cabíveis para melhorias lá, que vai aumentar, fazer 3 salas, né? Já está em processo de licitação, né? A gente ganhou umas emendas aí nessa área e a gente está gastando dessa maneira aí. 3 salas, banheiros, e recentemente fizemos também uma quadra de esportes, né, para essa escola, né, que vai ser ampliada. Esporte nova, é bom. Bonita, muito bem executada, né? E também com emendas que veio de deputados aí que nos ajudaram, né? E a gente tem que fazer a nossa parte e gastá-las bem, né? E foi feito um belo trabalho lá, bem construído. E também a gente trabalha constantemente na segurança, né, das escolas, né? Importante. Que também é muito importante. Ontem tivemos uma reunião, então, porque desde o ano passado a gente quer fazer o cercamento eletrônico da nossa cidade, né, para dar mais segurança a todos os munícipes. E a ideia também é de botar umas câmeras em cada colégio, que elas são de reconhecimento facial, né?
Então, ontem a gente teve esse projeto apresentado para nós e vai ser de suma importância, a gente vai estudar a maneira para instalar, porque em município pequeno tudo é muito difícil. Tudo é orçamento, né? Tem que estar com orçamento ali, então... Mas tenho a esperança que a gente vai conseguir implantar esse cercamento e junto com essas câmeras, então, de reconhecimento facial, né? Para dar segurança aos nossos alunos, né, também, né? A preocupação com isso também, né? Com tudo que acontece ao redor do mundo, e a gente tem que se prevenir antes que a coisa acontece em nosso município. É verdade. Enquanto é longe, mas também a gente se preocupa que um dia possa acontecer aqui, né? Por isso essa preocupação com esse tipo de coisa que a gente pode melhorar, né? Melhorar. Aliás, né, prefeito, o pessoal sempre atribui, né, claro, quem mora no município vai reclamar para o prefeito. Cada vez mais a responsabilidade se gasta mais na área da saúde, até vou perguntar os percentuais, tenho certeza que é além do exigido, né, da área da saúde, da área da educação. E para o pessoal que está acompanhando também vai cobrar do prefeito, nem sempre é do prefeito a atribuição, né? Às vezes é do governo do estado, às vezes do governo federal. Cada vez mais passam a responsabilidade e ninguém diz de onde é que o prefeito vai tirar o dinheiro. Exatamente, exatamente. É uma boa colocação, né? Porque é justamente isso aí que o governo federal está fazendo, né, com os municípios. Está fazendo o nosso prefeito sofrer bastante, né? Eles criam leis e criam... também demandas só que eles não mandam. Sabe de onde é que vai tirar? Impõe, né? E vai percentuais. E o município não comporta. E aí? Cada município tem o seu orçamento já fechadinho, né? E então, tem os seus impostos e tem que lidar com aquilo, né? Isso aí, é bem complicado isso aí para nós municípios. Recentemente nós tivemos também a lei do magistério ali, né? Sim, o piso. O piso do magistério que botaram para nós. Nós não temos condições. Eu acredito que sim, que a educação, aí quem é profissional tem que ser valorizado, eu defendo isso. Ok, isso não se discute, né? Só que não adianta nós mandar a lei e não mandar o aporte junto, né? Pois é. Daí fica difícil para nós todos aí. Fica um apelo aí para quem está nos acompanhando aí, né? Por favor. É verdade. Falando nisso, secretário, a questão também da parceria, por exemplo, com o governo do estado, né? A gente teve aí a questão das enchentes, antes tivemos pandemia, a área da saúde vem enfrentando desafios seríssimos e precisa desses recursos também, desse apoio do governo federal, mas aqui, por exemplo, do governo estadual. Como é que é essa relação, secretário? Sim, passamos, né, por períodos muito difíceis no nosso município. Teve a questão da pandemia, depois então vieram as enchentes, né, e a saúde ela tem que estar 100% disponível, né, porque é uma área que não pode parar. Mas o governo do estado, ele vem sim fazendo muitos investimentos na saúde. Esse ano teve o programa SUS Gaúcho, onde nós no município fomos beneficiados com vários procedimentos cirúrgicos, né? O principal objetivo de reduzir essa fila de espera de cirurgias. A gente recebe investimentos na área de vacinação, né? Programa Saúde na Escola, para a gente poder estar desenvolvendo um trabalho em todos os segmentos da comunidade, né? Como a gente sempre diz, a atenção primária, que é o foco do nosso município, é desde o bebê até o idoso, né? Verdade. Então, a gente tem que conseguir atender todas essas demandas. E o governo do estado, ele vem se mostrando muito preocupado com isso, né? Trazendo incentivos financeiros para a gente realmente poder colocar em prática aquilo que a gente imagina, né? E que idealiza que seja o SUS que a gente quer para todos, né? É verdade. Prefeito, a questão, falando agora sobre a questão também da parceria e da relação com as entidades privadas, né? As associações, o prefeito é empresário da área da terraplanagem. Como é que é essa relação? Acredito que seja boa com as associações locais, com os empresários locais, né? Com esse pessoal todo que trabalha em parceria com a prefeitura. Exatamente. Há pouco nós falamos aí, você me perguntou de incentivar mais empresas do que a gente tinha de atrativo, né? Então eu sempre fui alguém que, como vereador, eu defendi que não só trazer empresas, mas também dar valor para as que estão aí há muitos anos. É verdade. Que eram esquecidas sempre. Então, na minha gestão, o secretário da administração sabe que a gente está trabalhando para ajudar as empresas locais. Recentemente, enviamos 4 projetos de lei para a Câmara, né? E foi aprovado para ampliação das empresas, a gente entrando com serviços, máquinas, com encanamentos e com fornecimento de material para ampliação de 4 empresas aí do município, né? Então, como a gente não tem uma lei que autoriza o Poder Executivo a fazer diretamente, a gente tem que fazer um projeto de lei e pedir para a Câmara aprovar aí.
Graças a Deus a Câmara então aprovou e 13 empresas já foram ajudadas e tem mais uma esperando uma licença ambiental aí, que está dando uma atenção especial para ver que saia, para ampliar ela, e a gente vai fazer todo esse trabalho da terraplanagem, do aterro, né, da base aí, para eles aí, para incentivar aí eles, que é deles que vem, né, verdade, o nosso recurso, né, a retorno do ICMS deles, né. Então nada mais justo que também dar essa atenção para as empresas locais e não só também a gente ajudar as de fora, né. Que maravilha. Secretária, já estamos terminando aí já esse bloco, né? A nossa participação aqui com o pessoal de Vale Real. Considerações finais nesses 2 minutos, 1 minuto para a secretária e 1 minuto para o prefeito, por favor. Vou deixar um recado, né, para a comunidade valorizar o serviço de saúde que a gente tem disponível, né? Se a gente for ver ao nosso redor, nem todas as cidades têm um tratamento assim, então a gente pede que a comunidade valorize, participe das nossas ações, dos nossos programas, né, estejam envolvidos com a saúde, tanto a saúde como a assistência social, né, porque no nosso município é a mesma pasta, e dizer que eu tenho como objetivo, né, deixar um legado de um cuidado humano. Eu sou enfermeira de formação. Opa! Então eu tenho muito a questão da empatia, se colocar no lugar do próximo, então esse é o meu objetivo, que a gente, sempre que for atender alguém, for conversar com o paciente, que a gente possa estar se colocando no lugar, entender aquela necessidade e pensar que a gente está fazendo algo para nós, né? Ver aquele paciente como você e trazer o melhor, né, que a gente pode. Que maravilha. Prefeito, por favor, considerações finais. Bom, primeiramente, eu não posso deixar de parabenizar a minha secretária Ana, da Saúde, pelo belo trabalho que vem desenvolvendo, né, com os nossos munícipes, né? E também quero dizer para o povo de Vale Real que é um desafio muito grande a gente administrar um município, mas é um desafio que eu aceitei e eu estou aí praticamente 24 horas disponível para o município. E estou aí para buscar recursos estaduais, federais, me empenhando para trazer valores melhores para investir, para dar melhor qualidade de vida para cada município e cada vez mais, né, melhor, e dizer para eles que podem continuar contando com a minha dedicação, que é um compromisso que eu tenho e vou honrar até o final, e tenho certeza que lá no fim o meu município vai estar muito melhor e em constante crescimento aí. Que maravilha. Obrigado, prefeito Marcelo, secretária Ana, muito obrigado por conversar com a gente aqui no programa, tá bom? Obrigado a vocês pela oportunidade. Obrigado. Obrigado a você também que está nos acompanhando aqui no programa Em Evidência na TV. Muito bem, estamos de volta com o programa Em Evidência na TV. Seja muito bem-vindo. Se você se conectou agora aqui pela Masper TV, pelo 575, pela Parabólica Digital Brasileira como sinal aberto via satélite e também aí pelo 520 aqui para todo o Rio Grande do Sul e na plataforma de sua preferência. Lembrando sempre, né, que o programa Evidência tem o patrocínio e o apoio de consultoria, de CDP Consultoria em Direito Público. Kaisermac, mais da metade dos municípios já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia de comunicação para a política de verdade. Sinterg, Sindicato dos Servidores de Nível Superior do Rio Grande do Sul. E a SPO, a gente já falou no programa aqui, né, da Suzy, que zera faltas em consultas e redefine o cuidado da saúde no seu município, né? Também lembrando ali que a gente tem um apoio aí, sempre aí, e o carinho, né, da FAMURS. Quando o município se fortalece, todo mundo cresce. Deixa eu mostrar aqui esse, você deve estar se perguntando, né? Que troféu lindo! Olha só esse troféu Atena, esse aqui vai para o meu xará, o Cláudio Lamar, que é advogado, presidente da OAB do Rio Grande do Sul, presidente OAB Nacional, né? A gente vai ter uma super festa de 25 de julho, né? Você não pode perder, eu vou trazer os detalhes para você aqui. Deixa eu mostrar a edição da revista Jurídica. Olha que linda em primeira mão, olha só.
Que revista linda para você aqui com o Cláudio Lamáquia na capa, né? A gente vai ter aí, então, esse troféu no dia 25 de julho, né? Da Associação dos Procuradores do município de Porto Alegre, né? Olha só que capa, olha, estou impressionado, né? Mandar um abraço para o Lúcio. Impressionante, né? Essa edição em primeira mão para você da versão jurídica da revista Em Evidência. Vamos seguir então, a gente está conversando agora, começa a conversar agora com o Júlio Faden, que é aí CEO do Grupo Atlanta, né, Júlio? E também a gente vai falar sobre o prefeito anterior conversava sobre a Suzy, a inteligência artificial da SPO Tecnologia. Seja muito bem-vindo, obrigado pela participação, mais uma vez, né? Que coisa boa conversar e saber as novidades da tecnologia, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, um prazer conversar com todos vocês novamente. O que a gente pode falar de inovação? A SUSE já é um sucesso consolidado. A última vez que a gente conversou, a SUSE estava sendo implementada e hoje já é um sucesso absoluto aí, inclusive zerando as faltas, né? Lembrando as pessoas que é um calcanhar das prefeituras, né, Júlio? Exatamente. A gente está bem feliz e animado com a evolução que a SUSE vem tendo nos municípios, né, com a adesão dos municípios a essa inovação. Inclusive o Estado reconhecendo hoje com a SPO como uma das 30 startups de maior impacto social no Rio Grande do Sul, mostrando de que realmente usando a tecnologia, usando a inteligência artificial a favor das pessoas, a favor dos cidadãos, dos munícipes, a gente consegue melhorar a vida das pessoas. Então, a gente fica bem feliz. Que maravilha, né? Já quanto tempo tem a SUSE? Eu não me lembro a última vez que a gente conversou, Júlio. A gente conversou fazem uns 6 meses, mais ou menos. A SUSE foi lançada em junho de 2024. A gente iniciou os testes e foi levando os municípios, foi levando a ideia de se colocar um agente de inteligência artificial cuidando ali dos pacientes, e assim a gente foi evoluindo. Claro, no início a gente foi explicando mais, comprovando os resultados que a gente já tinha mapeado num estudo científico dentro de uma universidade grande aqui do Rio Grande do Sul. E assim, ano passado a gente foi implementando em mais municípios e agora em 2026 a gente abriu o escopo e até está levando para outros estados a nível Brasil já. Que maravilha. O Júlio é CEO do Grupo Atlanta. Isso aí. Né? E aí, conta para o pessoal que está nos acompanhando essa questão também da SPO e do Grupo Atlanta. Legal. O Grupo Atlanta é um grupo de empresas especialistas, né, que se unem para entregar projetos robustos para empresas, cidades, universidades, organizações. Como isso funciona? Por exemplo, se a gente pegar a SUSE, que já é algo mais familiar, vamos dizer, aqui nesse programa, a gente entrega a tecnologia, aloca essa tecnologia, essa inteligência artificial no município, aí a gente pega isso com a SPO, aí a gente pega e constrói uma campanha, por exemplo, para que o município divulgue isso a todos seus munícipes com a nossa agência de publicidade Moinho, que também está no grupo. A gente tem um estúdio de design onde a gente, por exemplo, cria todo esse personagem ali, toda essa parte visual dessa campanha, por exemplo, da SUSE, que a SUSE ela pode ter diferentes formas em cada município. Então, a gente faz isso com o nosso estúdio de design. A gente tem também uma vertical de assessoria de imprensa que ajuda, então, os municípios a divulgarem essas inovações no seu município, ou seja, com a união dessas empresas que a gente tem no Grupo Atlanta, eu consigo fazer com que o resultado que, por exemplo, a SUSE leva ao município seja reverberado com muito mais força. E assim vale para empresas também. A gente consegue fazer com que, através de uma tecnologia alocada ou através dos produtos ou serviços que a empresa já tenha, unificamos as forças ali, criamos uma estratégia que a gente fala de inteligência integrada, integração entre essas frentes para fazer com que a empresa cresça, a cidade, Sim. Enfim, cresça. E tem um limite, Júlio, para a implementação assim, da inteligência artificial, né? Esses tempos, inclusive, eu estava conversando com um amigo meu e ele me passou o contato de um outro parceiro. E era um sábado e eu mandei lá para a empresa, né? E aí atendeu a Lola.
E a Lola conversou comigo e tal, e disse que não conhecia o sujeito, inclusive. Aí eu mandei para um amigo, falei, não, acho que tu me deu... Ela falou, como é que eu posso te ajudar e tal, mas esse sujeito não entende. Estava implementando ali, né? E aí ele brincou comigo, cara, tu caiu na inteligência artificial. Daí eu falei assim, eu vou mandar um recado assim. Falei, Lola, me disseram que tu é um robô, Lola. Que tu... Aí, ó, você me pegou e tal. Impressionante como a gente já está. Quando eu vi, eu já estou conversando ali, né? A SUSE é implementada, depois tem um tempo ali de aceitação para o pessoal entender. A gente estava falando com o prefeito de Vale Real, falando que agora ela está lembrando das consultas, né? A primeira fase. Já economizou, diz que 6, 7 mil reais ali por mês ali, né? Aí. E aí depois tem uma fase que ela vai até marcar as próprias consultas. Isso aí, ela começa notificando, avisando os pacientes das suas consultas, dos seus exames, do transporte. Depois a gente vai para a parte de agendamento e reagendamento, né? Então, se a pessoa não puder consultar ela, a SUSE conversa, interage e faz essa nova agenda. Depois evolui para a parte das campanhas, essa busca ativa aos pacientes de públicos específicos que a Secretaria queira conversar, como, por exemplo, vacinação ou, por exemplo, Novembro Azul, Outubro Rosa, seja qual for ali a questão que a Secretaria precisa conversar com o paciente, a SUSE vai lá e faz essa busca. Mas falando sobre, por exemplo, essa questão que você trouxe dessa conversa ali, que você pegou, a gente conseguiu e consegue construir um tom de voz para a SUSE. Isso é muito legal. A gente conseguiu fazer com que a SUSE tenha uma empatia, tenha um tom de voz alinhado ao que o município deseja. E a gente vê que isso está sendo bastante benéfico, não é uma conversa como um robô, um chatbot que está acostumado. A gente trabalhou e vem trabalhando nos últimos anos em cima disso e pesquisando junto a universidades formas de deixar o mais empático possível, né? O mais humanizado possível. Claro, a gente precisa da tecnologia da IA por trás para dar escalabilidade a isso, a esse atendimento, e isso a tecnologia nos proporciona, né? Mas de uma forma o mais humanizada possível para que as pessoas não se sintam atendidas por um robô, né? Que faz com que elas sejam bem recepcionadas, né? Porque é isso que o humano precisa. E a gente fala, por exemplo, tem municípios que hoje, cidades, né, que tem 40, 50, 70 pessoas num call center atendendo essas ligações e fazendo esses agendamentos. Quando a gente fala de implementar uma SUSE, a gente consegue fazer com que essas cidades reduzam 90%, 95% dessas pessoas, mas não é que a gente quer substituir essas pessoas, muito pelo contrário. Nossa proposta sempre para essas cidades é que peguem essas pessoas e coloquem elas para fazer um atendimento presencial em alguma frente, que recebam com um sorriso, que essas pessoas estejam não sobrecarregadas de trabalho, para que elas possam fazer um bom atendimento na Secretaria de Saúde e deixa para que a SUSE faça esse trabalho bastante braçal de chamar, por exemplo, conversar com milhares de pessoas num mesmo dia, né? Então, esse é um pouco da missão. A gente entende que o humano ele tem esse papel de receber, de acolher e fazer, e a SUSE auxiliando ali do lado e fazendo. Outro ponto legal é que a gente fala bastante da SUSE, né? Ela vem chamando bastante atenção, mas a gente tem outras frentes de projeto parecidas. Por exemplo, a gente já tem cidades onde essa mesma arquitetura, vamos dizer, de inteligência artificial é colocada para lembrar os munícipes sobre o seu IPTU, para ajudar na questão do IPTU e outros débitos ou contas, por exemplo, conta de água. Tem municípios que, por exemplo, fazem a questão, como o DEMAI, por exemplo, faz a questão da cobrança de água e a SUSE, se agente de IA lembra a pessoa, a gente pode e já fez aplicações como essa arquitetura para a Secretaria de Obras, para a Secretaria de Agricultura, para, inclusive, por exemplo, Defesa Civil, em relação... O El Niño vem chamando bastante atenção, né? Então, a gente já está se preparando para auxiliar as cidades que são nossos clientes, para que a gente possa
ter essa inteligência artificial para conversar com os munícipes, informá-los sobre o que está acontecendo, fazer com que eles sejam avisados ou retirados de certas regiões, para ter essa interface de comunicação muito mais robusta, para que não se tenha, vamos dizer, essa mensagem chegue tarde muitas vezes. Eu acho que isso a gente pode perceber em 2024. Em 2026 a gente já está usando a tecnologia agora para fazer com que essa comunicação seja muito mais assertiva. E tudo vai ser a Suzy que vai fazer? A gente vai dar outros nomes, muito provavelmente, né? Suzy foi carinhosamente por causa de SUS e IA, é verdade. mas pode ter outros nomes. A gente ainda não batizou, digamos, esses outros agentes. Ela tem voz, a Suzy tem voz, porque eu imagino a Suzy pelas conversas pelo WhatsApp. Não, a Suzy tem voz, a gente inclusive, eu estou trabalhando nisso essa semana, a gente escolheu 3 vozes diferentes que o município pode escolher, de diferentes tonalidades, sem sotaque, né? A gente, é uma voz mais linear, assim, onde a gente consegue, por exemplo, as cidades que possuem uma taxa de analfabetismo, por exemplo, nos seus cidadãos, a gente consegue fazer com que a Suzy envie um áudio para essa pessoa. A pessoa responde em áudio. Sim, a pessoa não precisa ler. Ela não precisa nem ler, nem escrever. Ela pode falar com a Suzy e dizer, eu vou regendar, hoje eu vou ir, hoje eu não vou ir. Exatamente, via áudios. Por isso que a gente escolheu o canal WhatsApp, porque a gente entendeu que é o canal mais democrático que a gente tem hoje a nível Brasil, né? Então, por isso que a gente também... A Suzy já tem voz, sim. Tem voz, tem forma, tem tom de voz. Impressionante, né? A gente está chegando num ponto impressionante, né? Bom, a gente tem aí também a questão da tecnologia e do marketing também, né? As empresas investem separadamente. Como é que essas linhas caminham aí? Hoje a gente vem levando isso para o mercado e provocando nossos clientes, municípios e empresas, para que cada vez se olhe isso de uma forma mais integrada, porque diferente do que foi anos atrás, assim, onde se faziam muitas estratégias isoladas, vamos dizer, se eu fazia usava um canal para uma coisa, outra coisa para outra, e ficava um monstro, né, com várias mãos, vários braços. Então a gente vem propondo de fazer cada vez mais uma integração entre essas áreas, para que elas estejam caminhando e indo para o mesmo caminho, né? E por ter essas empresas especialistas dentro do grupo, a gente consegue ter uma sinergia, uma assertividade, uma comunicação bastante eficiente, onde, por exemplo, a gente pode atender a sua empresa, a gente constrói junto o caminho, né, a estratégia que vocês têm para o 2026, ou enfim, a longo prazo, e para isso eu uno, então, todos esses especialistas, são dezenas de pessoas já no grupo, a gente une esses especialistas, define um caminho, e aí integra marketing, vendas, design, assessoria de imprensa, seja qual for a especialidade que a gente tem dentro do grupo, unifica isso e constrói, então, um trabalho de várias mãos, mas num mesmo caminho. Olha só! Porque o que a gente percebeu? Por exemplo, vamos usar a Suzy novamente. Às vezes as cidades, por exemplo, implantavam a Suzy, ano passado a gente percebeu isso. As cidades implantavam a Suzy e só que aí acabava ficando, vamos dizer, muito só na secretaria ali, ninguém sabia, os munícipes sabiam, era pouco amplificado, era pouco até divulgado. Exatamente. E aí a gente tem uma empresa dentro do grupo que pode te ajudar. O que você acha? Faz sentido para ti se a gente amplificar isso e realmente chegar em todos os cidadãos, construir uma campanha, né, publicitária que mostre isso, que mostre a importância disso, que faça com que o munícipe converse com a Suzy, que ele receba a Suzy, que receba a mensagem ali e responda a Suzy. Então a gente construiu todas essas campanhas para esses municípios e para as empresas, também hospitais, por exemplo, e vem se mostrando muito assertivo, de uma maneira bastante eficiente, a aderência que vem, como a Suzy paralelamente vai crescendo, também vai atendendo mais pessoas dentro dos municípios, e os municípios e empresas também vêm com uma satisfação maior em relação ao uso dessas, do marketing e da tecnologia integrados, né?
Que maravilha. Júlio, a gente vai fazer um intervalo, mas vamos continuar conversando sobre a Suzy e muito mais. O pessoal de casa eu sei que está gostando também, não sai daí, a gente já volta ao Estado de Sol. Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV, aqui pela Masper TV, pelo 575. Obrigado pela sua participação, obrigado pelo seu carinho. Sempre 575, Parabólica Digital Brasileira, com o sinal aberto via satélite para todo o país e também pelo 520 aqui para a região metropolitana e também para mais de 11 milhões de gaúchos no interior do estado. E também aí, né, a gente tem aí o nosso canal lá no YouTube para você se inscrever também, participar com a gente, né? E, por favor, não deixe também de nos seguir lá no Instagram com os bastidores. Estou recebendo o Júlio Faden, que é aí do CEO do grupo Atlanta. Estamos falando sobre a Suzy, que eu acho que é uma das personagens mais famosas ali da SPO Tecnologia. E a gente estava comentando justamente sobre que a Suzy tem até voz, né? Que mais que a gente pode, né? O Grupo Atlanta tem a SPO, que mais fala um pouco para a gente, Júlio, do Grupo Atlanta, né? Quanto tempo tem, como é que é a atuação nessas outras áreas? Maravilha. O grupo ele é composto hoje por 5 verticais, são 5 empresas que, assim como a SPO, é uma delas e entrega todas essas frentes de tecnologia IA. A gente tem a Moinho Digital, que também entrega toda a parte de marketing e a parte publicitária para os nossos clientes. Tem a BD & Co, que é a nossa frente de branding e design, entrega toda a parte de design, rótulos, embalagens, marcas, seja qual for o desafio em relação ao design. A gente tem uma frente de inovação também, que se chama Atlanta Labs. Essa vertical de inovação a gente atende principalmente universidades de todo o Brasil e agora até dando os primeiros passos na Europa com esses projetos. E uma última, a gente atende também a parte de relações públicas, né? Onde a gente faz toda a parte de assessoria de imprensa e faz com que os nossos clientes consigam conversar com a mídia externa também. Então, mas o ponto é que muito mais do que 5 empresas, a nossa tese, o nosso propósito enquanto grupo é unificar, ter uma integração entre tudo isso, fazendo com que então os nossos clientes recebam toda essa inteligência num único parceiro, né? Um parceiro que consiga mais do que alocar serviços ou alocar pessoas a resolver os problemas que se tenham, seja na gestão privada ou pública, né? Resolver os problemas e fazer com que esse parceiro seja beneficiado através dessa inteligência. Então, a gente sempre propõe, inclusive já entrega um diagnóstico para os nossos clientes, onde eles conseguem entender qual é a situação atual em que eles estão, né? E através desse diagnóstico ele aponta alguns possíveis caminhos já de melhorias e caminhos para se construir uma melhor estratégia de crescimento ou de inovação ou de resolução de algum problema tecnológico. Enfim, a gente verifica, diagnostica qual é o ponto e a partir desse ponto a gente monta um plano de trabalho, então, para fazer com que a empresa ou a cidade receba, então, esse caminho e, através desse caminho, a gente tem as pessoas, tem as equipes, então, que constroem e executam esse plano, né? Esse cliente, esse parceiro, ele pode ter o apoio das cinco empresas dentro simultaneamente? A gente já tem clientes que hoje, vamos dizer, bebem, né, que são fornecidos por essas 5 empresas, mas também tem alguns outros clientes que são somente de uma, ou de 2 ou 3, enfim. Depende da demanda. Depende da demanda, do tamanho, da maturidade desse cliente, depende realmente do desafio que ele enfrenta, né? E quanto tempo tem o grupo? A empresa nasceu em 2014, no interior. Nem falava muito em nasceu no interior do estado? No interior do estado, em Tupandi. Tupandi, um abraço para Tupandi. 5 mil habitantes. Olha só. E a empresa nasceu lá e de lá ela foi evoluindo, então foi agregando e a SPO foi a primeira empresa
a entrar no grupo e ali a gente começou a construir projetos de diferentes portes para Braskem, Gerdau, Petrobras, projetos de tecnologia. De Tupandi para o mundo. De Tupandi, exatamente. A gente ganhou prêmios de inovação em 2019, até nos Estados Unidos, enfim, diferentes países aí. E aí assim a gente foi construindo essas soluções cada vez mais integradas. E aí, aos 2024, 2025, a ABD & Co, esse estúdio entrou no grupo, final de 2025 também a Moinho entrou no grupo, e assim a gente vem conversando também com outras empresas que estejam conectadas a esse propósito de entregar uma solução integrada ao mercado, e a ideia é, obviamente, continuar crescendo, com que novas empresas participem, entrem no grupo, né, e que possam entregar cada vez mais valor aos nossos clientes. Esse é o ponto. A gente, como eu falei, muito mais do que entregar um serviço ou alocar pessoas para essas empresas, a gente quer construir valor, construir uma relação de valor, um resultado de valor que realmente mexa o ponteiro e entregue resultados para os nossos clientes. Eu fico imaginando o Tupandi, pessoal da área de tecnologia, né? Tipo o Vale do Silício, do interior, assim. Como é que é essa relação tua com a tecnologia, com a informática, com a tua formação, como é que é isso? A gente brinca que a gente foi por muito tempo a maior empresa de tecnologia da cidade, depois foi do Vale, do CAI, e hoje a gente vem trabalhando para ser um dos principais players do estado, né? Como eu comentei, a gente já é uma das 30 empresas de maior impacto no estado, mas a gente encara sempre esse ponto com muito carinho, né? A cidade, a gestão pública nos ajudou muito no início, a gente... é uma cidade, por exemplo, que investe bastante em educação, então por isso que a gente começou lá, tivemos a oportunidade de nos graduarmos com auxílio do município, e a partir desse auxílio, então, né, ele fomentou a abertura das empresas, depois fomentou a contratação de colaboradores que, né, eram auxiliados ali pela gestão pública. E assim, obviamente, a gente tem escritórios, até hoje lá a gente tem escritório, tem pessoas lá, sim, tem equipe daqui a no pouco Vale. Tem um busto na cidade, lá na praça. O importante é que a gente, independente do local, a gente entregue o maior impacto, né, positivo aos nossos clientes, né? Como eu falei, a gente já está hoje em diferentes cidades, estados e até países, são 8 países já que já contam com soluções nossas, seja de tecnologia, ou de marca, ou de marketing, enfim, seja dentre todas essas empresas, mas a gente lembra e sempre atua com bastante carinho em todas as cidades que hoje são 4, a gente está em Tupandi, então, São Leopoldo, dentro da Unicinos, aqui em Porto Alegre também, e São Paulo. Esses são os escritórios que a gente tem. Mas já estamos dando alguns passos também para agora, início do ano que vem, fora do Brasil também, porque realmente a gente entende de que toda essa proposta e todas essas equipes, a união de toda essa inteligência tem bastante valor. E por isso que a gente já acaba levando também para fora do Brasil. E ajuda a questão, obviamente, da tecnologia, de você estar, por exemplo, sediado aqui em Porto Alegre e ter essa coordenação de outros lugares? Sem dúvida. Ajuda na questão das pessoas, né, da pluralidade que a gente consegue dar para as equipes, né, com as pessoas que integram o grupo. A gente consegue, com isso, ter diferentes conexões também. Por exemplo, a gente tem projetos hoje onde eu tenho pessoas lá em São Paulo que às vezes trazem demandas e inovações e, enfim, conteúdos para quem é daqui de Porto Alegre. Daqui de Porto Alegre a gente faz o intercâmbio dessas informações, por exemplo, para Tupandi, de Tupandi para São Leopoldo. Assim a gente faz esse intercâmbio entre as informações e visões e demandas, conteúdos para os diferentes escritórios, porque não é, como eu falei, não pode ser isolado. A nossa tese é a integração entre tudo, e assim a gente faz entre as equipes e pessoas também, né? O que a gente pode falar, Júlio, de demanda, né? Do pessoal que procura, assim, tem algum tipo de demanda que aqui a gente está falando muito da Suzy, né? Que vocês notem, assim, na hora de procurar os serviços
do grupo? Geralmente tem algumas similaridades, né? Onde geralmente são, por exemplo, se falarmos de empresas, são empresas que buscam um crescimento, né? Buscam crescer, né? Crescer em relação à receita, faturamento, mas buscam crescer, se relacionar melhor com seus clientes, né? Buscam conversar, interagir, agregar mais valor nas relações com seus clientes. Essa é uma delas. Para cidades, por exemplo, cidades que querem trabalhar mais com maior inovação, com maior proximidade ao munícipe, ou que busquem, então, resolver alguns problemas crônicos onde a gente consegue resolver com tecnologia, ou, por exemplo, ter uma proximidade maior com o munícipe, trabalhando a comunicação melhor. Então, seja qual for o desafio, por isso que a gente se propõe, seja qual for o desafio, conversem conosco, a gente faz um diagnóstico, monta um plano de trabalho de forma gratuita para essa empresa ou para essa cidade, e a partir desse plano de trabalho a gente consegue mostrar vários caminhos de crescimento para esse nosso cliente. Que maravilha, né? Estamos aí nesse segundo semestre praticamente, e agora as perspectivas, então, para a gente concluir, Júlio, as melhores possíveis? Não, melhores possíveis. Espero que não tenhamos nenhum desastre climático, né, que interfira. Afetou? Quanto tempo tem o Atlanta já? Você falou que desde 2014. Pegou pandemia e pegou enchente. Pegamos tudo isso. A nossa equipe foi bastante afetada, nossos clientes foram afetados, assim como todos os gaúchos praticamente foram afetados. Mas para o segundo semestre a gente vai lançar bastante coisas boas, né? Soluções de bastante impacto. A gente já vem trabalhando há muitos meses nesses lançamentos, então provavelmente virei aqui novamente para lançar e apresentar para vocês essas inovações. A gente também, né, vai construir algumas frentes novas até em outras cidades ou em empresas também aqui do nosso estado. Do nosso estado. Então, esse eu já posso antecipar também. E, obviamente, assim como a gente se propõe os nossos clientes, a gente também se propõe a crescer, né? Crescer, ter um time cada vez maior e melhor. Então, quem quiser também, quem está buscando alguma posição, seja em tecnologia, comunicação, em design, uma posição de trabalho, convido a conhecerem o grupo, que a gente sempre tem vagas abertas para o nosso time. Que maravilha, eu não sei quanto tempo a gente tem ainda aqui, né? Mas eu vou aproveitar para mostrar já a revista em evidência, a versão jurídica sensacional, maravilhosa da revista, né? E também mostrar aqui o prêmio Atena, aqui casualmente do Cláudio Lamarck, que está na capa aqui da revista, e também estou com o prêmio do Cláudio Lamarck aí, né? Da associação aí dos procuradores do município de Porto Alegre, 40 anos da associação, e aqui o prêmio, vou ter o prazer de entregar esse prêmio lá, de trabalhar nessa noite muito especial. Júlio Faden, muito obrigado por conversar, por trazer aí, manda um abraço para a Suzy, tá bom? E para as outras inteligências artificiais que acabam ajudando a gente aí, né? Muito obrigado mesmo por nos receber, e vamos acompanhando aí as novidades, tá bom? Prazer é todo meu, muito obrigado. Valeu, obrigado! A gente vai ficando por aqui, agradecendo sempre a sua companhia e o seu carinho. Nos acompanhe lá no nosso canal do YouTube e também lá no nosso perfil no Instagram.